A coisa parece que é muito mais séria do que imaginamos. Eu estava aqui vendo, já tinha visto faz tempo, né? Mas esse livro aqui, Em Busca de Identidade, que é um livro da Casa Publicadora, e, e aqui, logo no primeiro capítulo, o autor diz assim que os fundadores da Igreja Adventista não fariam parte da igreja hoje em dia. Entre outras coisas, porque eles não iriam aceitar a crença número 2, que se trata da doutrina da Trindade. Isso aqui, que coisa interessante. Isso então prova claramente que os pioneiros, os fundadores da igreja, né, não preciso nem citar nomes aqui, eles não aceitavam esse ensinamento. Uma coisa que hoje em dia é tão banal na igreja. Já faz uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos que eu fui expulso de lá, né? Mas naquela época que eu estava lá, eles davam muita ênfase a esse trio, né? Esse ensinamento da Trindade. Eles sempre falavam com um vigor assim, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aquilo começou a causar problemas, né? E tanto que muita gente saiu da denominação. E é por isso então, que o autor desse livro, logo no primeiro capítulo, primeiro parágrafo, aliás, ele já começa com esse assunto, dizendo que os pioneiros não fariam parte da igreja hoje em dia se tivesse que aceitar um ensinamento desse. Quer dizer, Ellen White, então, ele não faria parte da igreja adventista hoje em dia. Bom, também, acho que com razão, né? Ela realmente não cria. Tanto é que ela disse assim, aqui no Patriarcas, logo aqui na página 34, ela disse assim que o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Diz que ele tinha um companheiro, olha aí, ele tinha um companheiro. E o ensinamento da Trindade diz que ele tinha que ter dois companheiros, né? Além do Pai, era o Filho e o Espírito Santo, mas aqui diz que ele só tinha um companheiro, tá? Então, lógico que ela não ia fazer parte. Aqui nesse livro aqui, deixa eu ver, esse aqui é o livro, como é que ele chama esse? História da Redenção. Aqui ela diz assim, olha, coisa interessante aqui também. Disse Deus a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Olha só, aqui diz que disse Deus, o Pai, disse ao Filho, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, ele disse para o Filho, ele não disse para o Filho e para a terceira pessoa chamada Espírito Santo. Ele disse para o Filho, tá? E outra coisa que ela diz aqui no primeiro capítulo sobre a queda de Lúcifer, ela diz aqui, ó, ela diz o seguinte, que no céu, antes de sua rebelião, Lúcifer foi um elevado e exaltado anjo. Olha aqui, o primeiro em honra depois do Filho de Deus. Lúcifer foi o primeiro, lá no céu, Lúcifer era o primeiro em honra depois do Filho de Deus. Olha só que interessante. Quer dizer a pessoa do Espírito Santo, ele ficava onde então? Qual era a posição dessa pessoa? Se era o Pai, primeiro, o Filho, e em terceiro estava Lúcifer, não deveria ser, já que eles são co-iguais e co-eternos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são co-iguais e co-eternos, não deveria ser primeiro o Pai, vamos dizer assim, né? Que é o Pai, o Filho e depois o Espírito Santo. Não, ela diz aqui que era o Pai, o Filho e em terceiro lugar era Lúcifer. Que coisa interessante, né?
E outra coisa que ela diz aqui, nesse outro livro aqui, tem vários textos dela, tá, gente? Eu só estou citando 3 livros. Esse aqui é uma meditação matinal, filhos e filhas de Deus. Ela diz aqui que unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Pronto. Assim ela não vai querer fazer parte dessa igreja mesmo. Lógico que se ela chegar hoje em dia aqui, vou na igreja. Não, ela não vai fazer parte. Mas Ellen White também, né? Quem liga, né? Tem um vídeo rolando aí na internet, eu até salvei aqui no meu computador, um pastor, né, pregando para um monte de pastor, e ele disse assim, tomara que você tenha visto, ele diz assim: precisamos de um novo profeta. Ou seja, parece que eles estão que nem aqueles reis, né, do passado, que não queria, procurava um profeta que só falasse coisas a favor deles. Não queria aqueles profetas de Deus que falava coisas contra o rei. Falava só, ele só queria ouvir coisas boas. Aí, né, a gente tem que chegar à conclusão seguinte, que Ellen White era profeta. Ela tem um texto lá no livro Eventos Finais, né? Que ela diz assim: todo aquele, eu não vou trazer a página agora que eu não marquei, ela diz: todo aquele que crê que Ellen White, mais ou menos isso, foi usada por Deus, está seguro. Olha que coisa interessante, né? Então por que eu fico pensando, por que os pastores, né, a igreja está dizendo que precisa de um novo profeta, uma nova profeta, vamos dizer assim? Por quê? Porque Ellen White, ela não é profeta da igreja adventista. A única conclusão que a gente chega é essa: Ellen White não é profeta da igreja adventista. Ellen White é profeta do Pai Eterno. Ellen White é profeta do nosso Criador. Tá? Mas então, ainda que Ellen White não esteja na igreja, não impede da gente ir. Mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 8,6, ele diz: para nós há um só Deus, o Pai, e um Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Então, Paulo parece que não cria muito também nessa do ensinamento, não, nessa trindade. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 3,11, o nosso Deus e Pai e Jesus Cristo dirija-nos até vós. Ele não citou aqui uma terceira pessoa para ajudar ele a chegar até onde ele queria ir. Tá, e João, né? João diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. 1 João 1,3, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nossa, quer dizer que não precisamos ter comunhão então com o Espírito Santo, a terceira pessoa? Só temos que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Outra coisa que João diz é o seguinte, 2 João 9,2, todo aquele que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Nossa, quer dizer, se eu permaneço nos ensinamentos, no que é certo, no que é correto, eu tenho tanto o Pai como o Filho. Então quer dizer que João não aceitava esse ensinamento. Então, se Ellen White não estava na igreja, eu acho que João também não ia estar lá, não. Paulo não ia estar na igreja também, como eu já disse aqui. Ele disse que não cria nisso, ele aceitava apenas o Pai e o Filho. Tá? Mas João não estava. Aí quem liga, né? Paulo não estaria na igreja. Ellen White não estava, João não estava, Paulo não estava. Mas o importante é que Jesus esteja lá, né? E aqui Jesus disse assim, João 17,3. Ele diz assim, vou até trazer, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Engraçado que ele não citou nada aqui que temos que conhecer uma terceira pessoa. Outra passagem que ele falou está em Marcos 13:32, falando sobre a segunda vinda. Ele diz assim: porque daquele dia e hora ninguém sabe, só nem os anjos e nem o filho. Ele diz: nem os anjos e nem o filho, somente o Pai. Você vê que interessante? Ele falou que ninguém sabe, nem os anjos e nem o filho. Ele podia ter dito assim, né? Já que tem uma hierarquia, ele diz assim: nem o Espírito Santo e nem o filho. Não, mas ele disse os anjos, nem tocou nessa terceira pessoa. Então a conclusão que a gente chega é que parece que Jesus não ia estar lá na igreja também não. Tanto é que aqui no eventos finais, né? Eventos finais, ela diz assim, ó, a igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Olha só que interessante. Interessante não, que coisa triste. A igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Quer dizer, Ellen White não ia estar na igreja. João também não. Apóstolo Paulo não. Jesus está fora. Até o Pai não está lá. Então, querido, o que é que você está fazendo lá? Sai dela, povo meu. Sai dela enquanto é tempo. Não adianta ficar dando martelada em ferro frio. Depois de ler todos esses textos aqui, se você insiste em ficar numa organização dessa, sai fora enquanto é tempo. Depois eu vou falar mais sobre esse assunto.